Veja no Parlamento Brasil, de R$ 2.800 para R$ 5.000 por mês. Essa é a proposta de mudança no piso salarial de professores em Santa Catarina. Fortaleza organiza a fila da xepa da vacina. Teresina quer criar atendimento móvel de saúde para animais. Rio de Janeiro investiga desaparecimento de crianças. Câmara de Deputados debate a necessidade de dinheiro para a reabilitação de milhões de pessoas sequeladas pela Covid. E conheça São Cristóvão, declarada cidade-mãe de Sergipe. Essas e outras histórias passam pelos parlamentos. E o programa Parlamento Brasil, junto com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Olha só que notícia boa! O piso salarial dos professores de Santa Catarina pode aumentar de R$ 2.800 por mês para R$ 5.000. A proposta está sendo analisada na Assembleia Legislativa do Estado. A primeira reunião da Comissão Mista Parlamentar, criada para propor ao Executivo melhorias no plano de cargos e salários do magistério estadual, teve como principal tema um anúncio feito recentemente pelo governador do estado. Nas redes sociais, Carlos Moisés da Silva publicou o seguinte texto: nenhum professor com curso superior e carga horária de 40 horas semanais deve ter remuneração inferior a R$ 5.000. Novidades em breve. Os secretários da Casa Civil, Administração e Educação, que estavam participando da reunião da comissão mista, confirmaram o anúncio, mas ressaltaram que ainda faltam definições de aspectos legais e operacionais. Atualmente, o piso salarial da categoria é de aproximadamente R$ 2.800. O secretário de Educação do Paraná me ligou, o secretário do Pernambuco me ligou, do Mato Grosso do Sul me ligou. O segundo estado que passa a régua, o primeiro a passar a régua, foi o estado do Ceará, só que o Ceará não tem, nas suas unidades escolares do estado de Santa Catarina, o ensino fundamental, só tem o médio, não tem mais o fundamental. Ele passou a régua lá em 4.300, esse piso de remuneração, e o governador aqui entendeu que o nosso piso de remuneração básico seria R$ 5.000, inclusive incluindo os inativos, que tem um percentual que também atinge. Garantir efetivamente que nenhum professor, nenhum membro da carreira do magistério que atue nessa área tão relevante receba uma remuneração total inferior a R$ 5.000. E esse é um passo inicial nessa valorização em que nós pretendemos avançar ainda mais. A intenção do governo do estado é a implementação neste ano. A presidente da comissão mista, a deputada Luciane Carminati, destacou o momento histórico do envolvimento do Executivo, do Parlamento e do Sindicato da categoria no debate do plano de cargos e salários do magistério. No que depender da nossa atuação, dos deputados da comissão e do diálogo, eu quero dizer aqui para os membros do governo, e tenho certeza que o sindicato tem a mesma leitura, nós podemos ser chamados a qualquer hora. Nós queremos que avance a carreira. Eu não quero mais entrar em turmas do ensino médio e perguntar, Sargento Lima, quem quer ser professor? E todo mundo dá risada e ninguém quer ser professor. É lamentável isso. A gente não vai construir uma perspectiva de valorização se a carreira não for atraente. Isso é ponto pacífico. E está na nossa mão fazer isso. Fila organizada para a xepa da vacina e atendimento de saúde móvel para os animais. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Um frasco de vacina para a Covid pode render até 12 doses. Para evitar desperdício e ampliar o alcance da vacinação, a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou uma medida que cria um cadastramento para que as pessoas que tenham interesse e estão longe na fila possam receber o imunizante que sobra ao fim do dia nas unidades de saúde. A xepa da vacina, gente, nada mais é do que a sobra da vacina. Então, quando vem aqueles
aqueles frascozinhos, vem uma quantidade X de vacina e sempre quando termina, sobra alguma coisa. Então essa sobra se junta e se transforma numa vacina. É para criar um grupo de dados para beneficiar exatamente as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de se vacinar. As pessoas que têm 19 anos, 20 anos, 30 anos de idade, que têm interesse, mas não chegou a sua vez. Para que o aproveitamento da chamada xepa da vacina seja efetivo, é ideal que seja feita a convocação de pessoas próximas ao local da vacinação. Ao final do dia, essas vacinas que foram retiradas do sistema de frios, ela não pode retornar, então ela precisa ser aplicada. Então, a melhor forma de fazer essa dispensação sem prejuízo de vacina é organizar através de um processo claro, como tem sido feito em outros estados, e o estado do Ceará tem feito isso. Então é importante agora que se abriu a possibilidade do público geral tomar as vacinas, que essas pessoas possam se cadastrar, sobretudo aquelas que moram mais ao entorno das unidades de saúde, visto que o prazo para se chegar nessa unidade após o aviso tem que ser muito curto, visto que isso vai se dar aos finais dos dias, utilizando essas vacinas que ainda estão nos frascos e aumentando a cobertura vacinal. Para que a vacina chegue no maior número possível de pessoas, a Prefeitura de Fortaleza se mobiliza para cadastramento em massa por meio da plataforma Saúde Digital. Vamos cadastrar essas pessoas do site Saúde Digital para que a gente tenha condições de dar acesso a todos e a todas a vacina. Há 3 meses, o Kim sofreu um acidente. Ele foi vítima de atropelamento e já passou por 3 cirurgias. O cão segue internado em uma clínica veterinária. A Valquíria é a tutora do animal e conta que teve dificuldades na hora do resgate. Ele foi atropelado, fraturou a coluna. De início não sabíamos, né, o que tinha acontecido. Ele não andava, ele estava sentindo muita dor. Foi muito difícil para conseguir um transporte, né? Nem todos os motoristas, taxistas, motoristas de aplicativo aceitam levar o animal, né? Ainda mais um animal que vivia em condição de rua, com parasitas e tudo mais. Então, até o momento do resgate, de eu encontrar ele, levar ele para ser atendido em uma clínica, demorou muito. Isso causou sofrimento a ele. Para ajudar no tratamento do animal, ela tem recebido várias doações. Ele já passou por 3 procedimentos cirúrgicos. Infelizmente, eu, com o meu salário, não tenho condições de manter. Então, ele tem feito tudo isso graças a doações, vaquinhas, bazar, rifas que eu venho realizando. Eu criei uma rede social para ele e desde então a gente tem recebido essa ajuda para poder estar custeando todo o tratamento dele e essas cirurgias, que não são nada baratas. Aqui na Câmara Municipal de Teresina, o assunto tem repercutido através de um projeto de lei que trata da criação de um serviço de atendimento móvel de urgência para animais vítimas de maus tratos e atropelamentos. O objetivo é conscientizar a população para a importância dos cuidados, tornando mais rápida a assistência médica de urgência. O vereador Roberval Queiroz é o autor do projeto. Levar o atendimento veterinário às populações de baixa renda de nossa Teresina, através do SAMU móvel, que vai ter um cirurgião, um anestesista e um educador para educar essas pessoas como deve se comportar no tratamento diário com os animais. A saúde humana está ligada diretamente com os animais, então é preciso que haja esse atendimento por parte do poder público. Nós temos milhares de animais em situação de rua, sofrendo maus tratos, em situação de abandono, e esse serviço de médico veterinário móvel de urgência para cães e gatos vai dar uma certa aliviada na população carente, porque os custos para manter um animal hoje são muito caros, né? A população realmente não tem como comprar os medicamentos, pagar uma cirurgia. Então é um projeto muito positivo.
iniciativo que vem a colaborar muito com a população teresinense. Nós, da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB, estamos nos colocando à disposição para colaborar na hora da implementação, regulamentação deste projeto, que é pioneiro e que deve ser espalhado por toda a cidade. No Rio de Janeiro, casos de desaparecimento de crianças, como aquele dos 3 meninos de Belford Roxo que sumiram em dezembro, estão sendo investigados numa comissão parlamentar de inquérito. O objetivo da CPI é garantir mais qualidade no atendimento às famílias dos desaparecidos. Durante a primeira audiência pública da CPI, que apura casos de desaparecimento de crianças no estado, os parlamentares questionaram os representantes de operadoras de telefonia sobre o cumprimento da Lei 9.182 de 2021, que obriga as operadoras de celular a mandar SMS sobre crianças desaparecidas no estado. O gerente jurídico da Conexis, Guilherme Salles, justificou que existem impossibilidades técnicas que inviabilizam o cumprimento da lei. Nós precisamos compreender como cumpri-la. Eu vou dar um exemplo aqui para o senhor de veiculação de imagens dessas crianças e adolescentes desaparecidos via SMS. O SMS, como todos sabemos, não veicula esse tipo de informação, ele não veicula esse tipo de arquivo, é só mensagem de texto. Da forma como está hoje, tanto da lei quanto da regulamentação, a lei entendemos que é de impossibilidade técnica o seu cumprimento. No entanto, os deputados destacaram que a lei é clara e viável e cobraram que seja cumprida com urgência. Para o presidente da CPI, deputado Alexandre Knoploch, falta boa vontade por parte das operadoras. O que eu entendi é que a grande dificuldade é a foto, né, por ser uma imagem e não um texto. Então, por exemplo, eu recebi hoje de uma empresa um SMS dizendo lá uma promoção e com um linkzinho da imagem. Né? Eu acho que é uma alternativa, até porque a gente sabe que criar um diretório nos servidores das operadoras só com a imagem não teria problema nenhum. A gente está aqui para solucionar o problema, eu acho que temos como fazer isso, agora precisamos de boa vontade. Por sugestão do presidente da CPI, os parlamentares aprovaram por unanimidade a criação de um grupo de trabalho entre as operadoras de telefonia e a Conexis, para que entreguem na próxima audiência pública um plano de ação com os prazos para o cumprimento da lei. Não é possível que, diante de uma CPI que busca também apresentar as políticas públicas relacionadas a isso, o que foi feito aqui nessa casa foi uma política pública e que a gente apela aí para os meios de comunicação hoje, que são excelentes em mandar publicidade, que possa construir algo positivo no que tange as crianças desaparecidas no estado do Rio de Janeiro e que tenho certeza que a solução pode não ser tão complexa como Vossas Excelências estão colocando para nós. Vice-presidente da comissão, a deputada Renata Souza fez um balanço positivo da audiência e destacou os avanços dos trabalhos da CPI. Efetivamente, a gente quer buscar aqui políticas públicas que garantam uma maior qualidade do serviço público em oferecer não só um respaldo para qualquer momento de desaparecimento de uma criança, mas também um respaldo às famílias que hoje não sabem onde foram parar os seus filhos, os seus crianças e seus adolescentes. Então, nesse sentido, a CPI avançou muito e a gente espera, em breve, estar ouvindo essas famílias que hoje têm suas crianças desaparecidas. Gestores de saúde do mundo todo enfrentam um grande desafio em meio à pandemia: garantir o atendimento a pacientes pós-Covid que ficaram com sequelas. E não são poucos, viu? Cerca de 23% de todas as pessoas que tiveram a doença, até mesmo da forma leve e os assintomáticos. Aqui no Brasil, esse número pode chegar a 4 milhões. Veja na reportagem da TV Câmara. Além de causar muitas mortes e lotar hospitais, o coronavírus pode deixar sequelas, e não são raras. A organização sem fins lucrativos Fair Health dos Estados Unidos publicou um estudo mostrando que 23% dos pacientes de Covid tiveram complicações posteriores. E não foi só quem teve a forma grave da doença.
Pacientes com Covid leve e até mesmo os assintomáticos apresentaram mais tarde consequências da infecção. O possível beneficiário de uma reabilitação pós-Covid não é somente aquele cidadão que precisou de uma internação. Eu tenho episódios na minha casa em que minha mãe não foi internada, o marido dela faleceu e ela teve sequelas neurológicas gravíssimas. A minha mãe ficou entravada na cama com dores horrorosas. Uma audiência da Comissão de Seguridade Social da Câmara discutiu formas de garantir o atendimento desses pacientes nos centros de reabilitação espalhados pelo país. Muitos, aliás, já estão atendendo pacientes pós-Covid, mas alertam que não têm condições financeiras de continuar fazendo isso por muito tempo. A gente já está fazendo a reabilitação pós-Covid, só que eu não sei até quando a gente vai conseguir fazer, porque não temos o financiamento. Então, a gente já teve, inclusive, de contratar um pneumologista por causa dos... A gente não tinha, né? Tivemos de contratar, porque para a reabilitação, principalmente respiratória, a gente está com os nossos fisioterapeutas, TOs, fonos envolvidos também na reabilitação pós-Covid, mas a gente precisa de financiamento, senão a gente não vai conseguir dar continuidade a esse projeto. O representante da Associação Fluminense de Reabilitação fez um apelo ao governo. Os números, eles são alarmantes, só que não são números, são pessoas, são irmãos nossos, cidadãos, parentes, que estão sofrendo absurdamente. E se não houver uma atitude urgente do Ministério, deputada Tereza, nós esperávamos para o dia 14 de maio a publicação de uma portaria sobre pós-Covid, que a senhora seguiu esse compromisso do Ministério, que não foi cumprido até hoje. O representante do Ministério da Saúde na audiência, Ângelo Gonçalves, confirmou que existe no Ministério um projeto para garantir o acompanhamento desses pacientes, mas ainda não é possível saber quando vai sair do papel. E informou que entre as medidas em elaboração pelo governo está um curso online de capacitação dos profissionais de reabilitação para atendimento dos pacientes pós-Covid. Para a deputada Tereza Nelma, que pediu a realização do debate, o governo precisa agilizar. É importantíssima a capacitação, mas ainda estão discutindo com o Sara Kubitschek. Enquanto isso, o povo está esperando. Sabe todo aquele plástico que a gente vê nas praias ou boiando nas ondas? Você sabia que ele é apenas 1% do problema? Que os outros 99% estão submersos? O assunto foi tema de debate na Comissão de Meio Ambiente do Senado. O lixo acumulado nas praias ou na superfície do mar representa apenas 1% do plástico que é despejado nos oceanos, porque quase tudo fica a centenas de metros de profundidade. Essa é uma das razões de o senador Fabiano Contarato ter pedido audiência com especialistas na Comissão de Meio Ambiente em mais uma sessão da campanha Junho Verde. Esse caso aqui da imagem superior de um golfinho que foi encontrado lá em São Paulo, ele é muito emblemático, porque é um golfinho que interagiu com esse lacre de garrafa, aquele anelzinho que fica na base da tampa da garrafa, e dá para ver aqui um animal saudável, você não veria o que seria aqui o pescoço do animal, ele seria inteiro, obviamente ele morreu de inanição, de fome, porque ele não conseguia mais se alimentar. O debate pode resultar em novos projetos de lei para reduzir o problema. Eu queria, além de agradecer, pedir aos expositores, se é que tem já, ou nas suas instituições, ou na sua militância individual, sugestões de projetos de lei. Dois debatedores ressaltaram que a questão econômica também sofre impactos. O aumento da concentração de lixos em praias pode levar a uma perda anual entre 880 mil a 8,5 milhões de dólares para o município. E isso sem contar o impacto também econômico, social e ambiental das comunidades tradicionais que utilizam da praia como modo de vida. Então, se somássemos ainda isso, a gente teria números ainda maiores de perdas econômicas para o município. É importante também colocar aqui que as empresas que fabricam também alguns tipos de plástico possam repensar nesses tipos de plástico, para a gente ter também, porque tem muitos plásticos que eles são recicláveis, mas não têm um potencial de reciclabilidade necessário, inclusive para os catadores poderem vender e voltar isso para a cadeia produtiva.
Representante da indústria de plástico ponderou que é preciso encontrar alternativas viáveis. Se a gente efetivamente está preocupado com a sustentabilidade e o meio ambiente, é importante a gente ter isso em mente, porque quando eu uso o plástico para dar mais vida longa a um alimento que eu trouxe da agricultura, quando eu evito o desperdício de frutas, legumes e verduras, quando eu consigo dar maior durabilidade para uma carne, para uma proteína que faça chegar em comunidades que estão mais distantes dos centros urbanos, aquilo que foi tirado da natureza, você consegue dar vida longa a ela para que aquilo seja efetivamente consumido após a sua emissão. Então, é um pouco é isso que eu estou trazendo para mostrar para vocês que não é uma decisão única e simples, é isso ou aquilo. Acho que a gente tem que trazer alguns elementos para a gente conversar. O agravamento da poluição por causa da pandemia de Covid-19 foi destacado pelo representante do programa da Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente. As máscaras cirúrgicas podem levar 450 anos para se degradar. E nesse último ano, entre abril e março, entre abril de 2020 e março de 2021, foram gerados 52 mil toneladas de resíduos médicos por conta disso. A coleta seletiva só em São Paulo aumentou em 12% no período dessa pandemia, no último ano. E a gente entende que tipo de aumento é esse quando a gente vai chega a dados que o iFood entregou em 2019, 21 milhões de pedidos em setembro de 2019 e agora está entregando 60 milhões. Então, são 3 vezes mais pedidos em uma único dos aplicativos que faz essas entregas. Então, a gente entende que esse impacto é maior e o que acontece é que se envia muito plástico de uso único para a casa das pessoas. Você vai conhecer agora São Cristóvão, uma cidadezinha linda, charmosa, que foi declarada cidade-mãe de Sergipe, por meio de uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado e sancionada pelo governador Belivaldo Chagas. A reportagem é da TV Alesse. Ela fica a pouco mais de 20 quilômetros da capital sergipana. Foi a primeira capital do estado e a 4ª cidade do Brasil a ser fundada. De acordo com os relatos e documentos, é daqui que muita coisa começa a surgir em Sergipe. A cidade, efetivamente, foi o primeiro povoamento de Sergipe del Rei, do estado de Sergipe, e daqui possivelmente saíram as caravanas dos bandeirantes para explorar as demais e colonizar as demais cidades sergipanas. São Cristóvão já tem um título reconhecido nacionalmente, que é o título de Cidade e Patrimônio Nacional, dado pelo IPHAN, ainda na década de 40, Depois ele passa a ter um outro título, que é o título da praça, não é da cidade, é da praça, que é o principal monumento da cidade, que aí é um título mundial, reconhecido pela Unesco. O título de cidade-mãe, ele vem para confirmar essa vocação mesmo de São Cristóvão como tal. A Praça São Francisco, desde 2010, foi reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco. A praça é um complexo de monumentos históricos, como a igreja e o convento São Francisco, o Palácio Provincial, a igreja e a Santa Casa de Misericórdia, retratando com precisão e beleza um período riquíssimo da história do Brasil. E apesar do momento provocado pela pandemia do novo coronavírus, todos os esforços da administração da cidade são para que, com o controle do coronavírus, a nova honraria conquistada seja utilizada para fortalecer a natural capacidade do município no setor turístico. Há todo um esforço, todo um trabalho que está sendo desenvolvido, apesar da pandemia, para quando ela passar, e ela vai passar, a gente está preparada para o retorno do turista em São Cristóvão. Nascido e criado em São Cristóvão, o historiador Adailton Andrade foi responsável pela justificativa do projeto que rendeu o reconhecimento de cidade-mãe de Sergipe, a 4ª cidade mais antiga do Brasil. Algo que, para o historiador, é natural pela própria história da cidade. Interessante quando solicita
o suporte justificativa teórica da documentação, eu estou na gestão como diretor do Arquivo Público Municipal e sou historiador de formação. E a solicitação disso não foi muito difícil, porque os grandes historiadores, como Frisbero Freire, Maria Tetes Nunes, Ivo do Prado, Lima Júnior, muitos já falavam como tudo isso começou em Sergipe. Então, você pega texto de história e dá voz a esses historiadores do passado, para justificar esse reconhecimento como cidade-mãe de Sergipe, que realmente tudo começou por aqui. Aos mais de 90 mil são cristovenses, é preciso dar sentido ao mais novo título conquistado. São Cristóvão traz mais do que história e apresenta mais do que prédios antigos com arquitetura colonial. Por isso, a expectativa para muitos é que, com a aprovação dessa lei na Assembleia Legislativa, o São Cristovense ganhe o sentimento de pertencimento ao saber que São Cristóvão é a cidade-mãe de Sergipe. E o título veio em boa hora agora, porque São Cristóvão sempre passou por grande luta. Nós temos a igreja da Matriz, que chama Nossa Senhora da Vitória, ou das Vitórias, as vitórias conquistadas pelos corsários franceses, pelos holandeses, passaram aqui mais de 10 anos ali, e a cidade passou uma história sempre de reconstrução. Não é à toa que o nosso símbolo, o nosso brasão, tem o pássaro fênix. Na mitologia grega, ele que sempre se reinventa, se reconstrói. E a cidade tem essa representação da fênix como uma reconstrução. E o momento agora. E esse título vai nos ajudar, principalmente para essa turma jovem da escola, a nos ajudar a dizer, poxa, realmente tudo começou por aqui. Um charme essa cidade, né? O Parlamento Brasil fica por aqui. Se quiser rever qualquer um dos nossos programas, você já sabe, tá tudo na internet. senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Aproveita, se inscreve. Tem muita coisa boa acontecendo na TV Senado. Se você quiser, tem também o Instagram, o Facebook, o velho e-mail. Manda uma mensagem pra gente. Semana que vem a gente volta. Tchau!